O vídeo começa com o Nai chavecando essa linda garota. Ele aborda a moça perguntando como ela está e elogia ela, dizendo que ela é muito linda. O rapaz tenta perguntar o nome da garota, mas ela não fala e começa a zombar do rapaz, perguntando se ele irá entregar alguma carta para ela. Nai então diz que ela não precisa falar assim com ele. Ela então fala para ele se enxergar e sair andando. O YouTube então não insiste em conversar com a moça e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher não poupa esforços e volta para conversar com ele. Ela volta já perguntando se o carro é dele. Ele fala que sim e Naya pergunta o que ela precisa. A garota, impressionada com o rapaz, diz que pensou melhor e que pode passar o número para ele. O Naya então pergunta por que alguns segundos atrás ela tinha sido tão rude com ele. E a moça fala que é porque agora ela sente que ele está no mesmo nível que ela. O rapaz então entende e pergunta à mulher o seu nome, e ela fala que seu nome é Carla. Ele então pergunta à moça de onde ela é, e a garota fala que ela é da Colômbia. O youtuber então pergunta para a garota para onde ela estava indo, e ela diz que iria se encontrar com alguns amigos. Naya então entende e fala que se mudou há pouco tempo e está a fim de fazer novas amizades e conhecer pessoas novas. A moça então diz que ele encontrou a garota certa para ele ajudar, e diz para ele que eles podem dar algumas voltas na cidade para ela lhe apresentar. Naya aceita, mas antes dela entrar ele pede para ela mostrar sua beleza. Ela então dá uma voltinha para ele. O rapaz então chama ela para entrar no carro e a mulher entra rapidamente. E após ela entrar, o YouTube pergunta para a garota com que ela trabalha. E ela diz que trabalha com uma empresa ali perto. Naya então pergunta o que fez ela sair do seu país. A mulher fala que foi pelo dinheiro e que lá era uma luta todos os dias. O Naya então pergunta se ela veio sozinha. E ela fala que sim, que no começo foi bem difícil, mas que sabe muito bem falar inglês e foi muito fácil depois. Ele então pergunta se ela está gostando da cidade. Ela fala que sim e que tem várias oportunidades de ganhar dinheiro. Naya então entende e fala que, como ele disse, ele chegou há pouco tempo e ele fala que veio de Ohio para essa cidade, pois teve uma boa oportunidade de emprego e com isso subiu para o seu próximo nível. E após eles conversarem mais um pouco, em seguida, Naya diz que gostou muito de conversar com ela, mas que ele não pode deixar de lado que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. E a garota pergunta se ele tá falando sério, e ele fala que sim e pede para ela descer do carro. A mulher então fica indignada e desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora de Naya. Começamos o vídeo com Nate chavecando essa garota. Ele aborda a moça dizendo que ela é muito linda e ela agradece e continua andando. O rapaz então pergunta o que ela está indo fazer e a garota responde que só está indo caminhar. Nate pergunta se ela namora e a mulher pergunta por que ele quer saber disso. O Nate então fala que só está tentando conhecê-la e pergunta de onde ela é. E ela fala que mora num condomínio e alguns quarteirões ali perto. Ele então pergunta se a garota conhece algum restaurante, alguma coisa do tipo. Ela fala para ele que não e que tem que ir embora. Nate pergunta se ela poderia passar o seu número para eles conversarem. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela, e pergunta se ele já vai embora. O YouTube então diz que já está indo embora e deseja a ela um bom dia e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a mulher vê o carro dele e volta na mesma hora. E ela vem com aquela conversinha perguntando se o carro é dele e pede para ele baixar o vidro. Ele então pergunta o que ela precisa e a mulher então pergunta qual o nome dele. E o rapaz fala que é Nate. A garota então fala que na verdade conhece um restaurante ali perto e que o dono é o seu amigo e que eles podem ir lá. O Nate então fala que foi para isso que ele abordou ela, mas que ela não parecia estar muito interessada em mostrar para ele. A garota então diz que é porque Nate era um estranho. O rapaz então fala que é verdade, mas que aquele estranho estava tentando se apresentar. A mulher fala que sabe, mas que não gosta de ficar conhecendo gente nova a todo momento. O Nate então fala que está tentando conhecê-la agora. E a moça fala que é porque percebeu que ele merece a sua atenção. Ela então fala que vai sair com alguns amigos e chama Nate para ir com ela. O rapaz fala que estava indo buscar comida e não está preparado para uma festa. A moça então fala para ele ir se arrumar e que eles podem ir junto. E tudo que ela quer é passar um tempo
tempo com ele para se conhecer melhor. O Nate então aceita e chama ela para entrar no carro. A garota então entra rapidamente achando que tinha convencido o rapaz. E após eles entrarem, o Nate pergunta de onde ela é. E a moça fala que nasceu ali e pergunta o mesmo para Nate. E ele fala que é de Trinity e se mudou para essa cidade pois ouviu muitos elogios sobre ela. A mulher entende e fala que já visitou a cidade natal do Nate. O rapaz, então após um pouco de conversa, fala que ela parece legal, mas pede para ela descer. A garota, sem saber, pergunta por quê. Nate diz que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e só voltou para conversar com ele por causa da sua Lamborghini. A mulher fala que sim, porque para ela não faz sentido sair com alguém que não tem nada para lhe oferecer. O Nate, então novamente, pede para ela descer. A moça então desce achando ruim, bate a porta do carro, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Damon abordando essa mulher para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota perguntando como ela está, mas ela, sem dar muita atenção para o YouTube, continua andando. O rapaz então fala que acabou de se mudar para aquela cidade e está querendo fazer novos amigos, e só estava tentando ser amigável com ela. A garota diz que não está interessada, mas com muita insistência ela acaba parando para conversar com ele. Damon então pergunta para onde ela estava indo, e ela diz que queria ir em uma festa muito luxuosa na casa de uma amiga. Damon então pergunta se ele poderia ir com ela. A mulher diz que não e fala para ele que só podem ir pessoas que têm muito dinheiro, e Damon iria fazer ela passar vergonha, pois ele já está velho e não tem muito dinheiro. O YouTube então pergunta se pelo menos poderia pegar o Instagram dela, porém ela recusa. O rapaz então toma um belo fora e se desculpa e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o carro de luxo do rapaz estava logo ali, ela para conversar com ele. Ela então pergunta se aquele carro é dele. Ele confirma para ela que sim. Damon pergunta à garota o seu nome e ela diz que se chama Emily. Então os dois se apresentam e após isso a mulher já vai se oferecendo para entrar no carro de Damon. Mas antes deles entrarem no carro, Damon continua fazendo algumas perguntas sobre ela. O Damon pergunta por que a garota não quis dar atenção para ele ali na calçada. Ela o responde dizendo que é porque ele estava a pé e não parecia ter boas condições de vida. Damon então pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela diz que gosta de caras com status sociais altos, com muito dinheiro e carro de luxo. Damon fica um pouco surpreso com a ganância da mulher, mas continua fazendo seu teste. Ele então convida a garota para entrar no seu carro, e sem pensar, ela entra achando que ia se dar bem com o youtuber. Em seguida, após eles entrarem no carro, a garota já vai logo perguntando se Damon tem muito dinheiro. O youtuber responde que não, gosta de falar sobre isso para as pessoas que ele acabou de conhecer. Então o Damon muda de assunto e pergunta à mulher qual sua idade e com que ela trabalha. A garota responde dizendo que ela tem 24 anos, trabalha como modelo e sempre está ocupada. O rapaz então brinca com ela um pouco e em seguida o YouTube pergunta de onde ela é. A garota diz ter nascido no Texas e se mudou para cá em busca de melhores condições. Então Damon conta um pouco de sua vida para ela. Ele fala que era casado, mas se separou e por isso ele gostaria de conhecer novas pessoas. Em seguida ele fala que ela é uma garimpeira de ouro e que ele não sai com interesseiras. Damon pede para ela descer do carro. A mulher acha ruim e desce do carro xingando o YouTuber, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele fala que ela está linda e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então ele pergunta aonde ela vai tão bonita desse jeito. E ela responde que está indo no shopping para fazer compras para ela e seu namorado. Então London pergunta se ela realmente tem um namorado e ela fala que sim. Em seguida, London fala que é novo na cidade e gostaria de conhecê-la melhor. Porém, a garota fala que eles já se conheceram agora. London então pede para ela passar o telefone para eles conversarem depois e se conhecerem melhor. Porém, ela fala que na próxima vez que eles se encontrarem, quem sabe ela passa o telefone para ele. Porém, London diz que sabe que ela não quer passar o número para ele porque ela não está interessada e fala que ela pode ser sincera. Então, ela fala que tem milhares de mulheres na cidade e que ele pode conhecê-las.
Mas London diz que ele gostou foi dela e pede para ela passar pelo menos o Instagram. Então ela fala que sim. London diz a ela que vai pegar o seu telefone no seu carro e caminha até o Corvette. E é aí que a mágica acontece. Então ela vai até ele perguntando se o carro é dele e London confirma que sim e pede para ela passar o seu telefone porque ele não quer o seu Instagram. E depois da mágica feita, ela passa para ele o telefone sem nenhuma dificuldade. Então, nessa hora, o YouTube fala que vai embora e talvez ligue para ela depois. A mulher, na mesma hora, questiona, perguntando se ele não quer sair com ela. Mas London fala que ela disse há minutos atrás que tem namorado. Ela fala que sim, mas isso foi antes e agora ela quer dar uma volta em seu carro. London fala que tem o número dela e que depois liga para ela. Mas ela acaba insistindo muito, e então London fala que ele respeita ela e não quer atrapalhar o seu relacionamento. A garota diz a ele que o namorado dela não liga pra ela e que ele nem precisa saber que eles vão dar uma volta. Então, de tanto ela insistir, ele fala que ela pode entrar no carro. Dentro do carro, ele pergunta como é o relacionamento dela com o seu namorado. E ela diz que ele não é bem um namorado e é só um rolo que ela está tendo. Então, London fala que agora ele pode ficar mais tranquilo em saber que ela não tem namorado. Em seguida, London pergunta se ela não quer ir para casa dele. Então, ela fala que aceita somente se eles começarem a namorar e ele bancar as compras dela no shopping. London então fala que tem uma câmera ali gravando para o seu canal no YouTube, onde ele caça interesseira, e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. London fala que ela não vai mais para lugar nenhum porque ele não leva garimpeira para sua casa. E que ela nem queria nada com ele e agora tá pedindo dinheiro mesmo sem eles terem nada. Então ele fala pra ela descer do carro porque ele não namora interesseira. E ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele elogia a beleza da mulher e pergunta qual o nome dela. Porém, ela fala que se chama Adriana e que não está interessada. Ele fala que só queria fazer amizades, porém ela responde que não está afim e sai andando sem dar nenhuma chance. Em seguida, Naya aceita o fora e vai na direção da Lamborghini. Mas quando a mulher vê que o carro de luxo é dele, ela tira a jaqueta e vai atrás dele toda interessada, batendo na porta do carro e pergunta se ele tem tempo para falar com ela. Ela então pergunta como ele tem um carro luxuoso como este. Nair fala com ela que ele tem a sua própria empresa. Ela então fala que agora ela pode falar com ele. Ele então pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. E ela fala que gostou muito do carro e que ele parece ser um cara legal. Ele então pergunta o que ela quer com ele. Ela responde que ele queria conversar com ela e pergunta se ele não quer mais. Nair fala que tentou falar com ela, mas que ela foi muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que estava meio estressada. Em seguida, ele desce do carro e fala que todos nós temos dias ruins, mas que não podemos descontar nas outras pessoas. Ela concorda com o que ele fala e fala que ele tem razão. Em seguida, ele pergunta se agora ele pode pegar o número dela. E ela responde que sim, que com certeza. Ele fala que não sabia se ela iria passar o seu número e passa o telefone para ela anotar o seu número. Em seguida, o youtuber fala que é novo na cidade e está procurando uma companhia para ajudar ele a conhecer a cidade. Ela então responde que pode ajudá-lo com isso. E fala que ele vai gostar muito da cidade porque tem muitos lugares legais. Ele então fala que ela pode entrar no carro com ele, para eles darem uma volta na sua Lamborghini. Dentro do carro, eles resolvem ir num bom restaurante para almoçar. E ela sugere almoçar no melhor restaurante mais caro da cidade. Ele fala que não tem problema e que ele vai pagar tudo. Porém, o Nair lembra ela que a jaqueta dela ficou lá fora.
e pede para ela ir buscar, e vamos ver o que o YouTube preparou de surpresa para ela. Ela desce do carro e vai até o lugar que ela deixou sua blusa e pega a mesma e volta até o carro para sair com ele. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha. Ele tranca a porta do carro e fala que não sai com garimpeira de ouro. E fala para ela tchau tchau garimpeira de ouro, e acelera a Lamborghini e deixa ela ali sozinha. E no fim, a mulher acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele fala que ela fica muito bem com essa roupa e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. A moça fala que se chama Diane. Ele então pergunta aonde tem uma cafeteria para ele tomar um café. E ele fala que ele é novo na cidade e não conhece nada aqui. A mulher fala para ele que ela está com pressa e não pode ajudá-lo. London então fala que só precisa conversar com ela alguns minutos para ela informar para ele e que ela não precisa ser rude assim com ele. Ela então fala que não está sendo grosseira, mas que não quer iludi-lo porque ela tem namorado. Ele então fala que achou que ela era solteira porque não viu nenhuma aliança de compromisso no dedo dela. Então ela responde para ele que não precisa ter uma aliança para ser comprometida. London confirma que realmente não precisa. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles serem amigos. Ela responde que é melhor não, porque o namorado dela é muito ciumento. London então pergunta se ele não tem nenhuma chance dele pegar o número dela. E ela responde que não e que ele não faz do tipo dela. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção da Lamborghini. Mas na hora que ela vê o carro de London, na mesma hora ela começa a perguntar se o carro é mesmo dele. London confirma que sim e pergunta o porquê. E ela responde que gostou muito do carro dele e não sabia que ele tinha uma Lamborghini. London então fala que ele queria chamar ela para dar uma volta com ele, mas que ela foi muito rude com ele e por isso não vai mais incomodá-la. A moça demonstra muito interesse pelo London e fala que eles podem sair para tomar um café. Mas o London questiona dizendo que ela disse que tem namorado. E ela fala que disse que tem namorado porque são muitos homens que dão em cima dela e ela fala isso para não poder ficar rendendo assunto. London fala que entende perfeitamente que ela é muito linda e deve realmente chamar muita atenção dos homens. Ela então pergunta se ele não vai deixar ela entrar no carro. O YouTube fala que sim e pergunta se ela quer mesmo vir com ele. Dá uma volta no carro e ele chama ela para entrar no carro com ele. Já dentro do carro, ele pergunta o que passa na cabeça dela, porque ela não queria falar com ele no início e depois que viu sua Lamborghini veio na mesma hora falar com ele. Ela responde que gostou muito do carro e que viu que ele é um cara bem sucedido e vale a pena dar uma chance para ele. London então fala que está claro que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e pede para ela descer agora mesmo. A mulher acha ruim e começa a questionar e chama ele de babaca. Mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela tá muito linda e parece estar muito bem e pergunta o nome dela, mas ela fala que não é da conta dele. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance. Ele então se despede e vai em direção ao seu carro de luxo. Nate chega até o seu carro e quando a garota vê o carro de luxo do Nate, ela vem na mesma hora pedindo para ele esperar e pergunta seu nome. Nate fala seu nome e ela se apresenta para ele.
Ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ele pergunta se ela não tem mesmo namorado. E ela fala que não, que ela está solteira e que ainda não achou o seu príncipe encantado. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele então pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. Já ela fala para ele que estava indo encontrar com uma amiga. Nate responde que então ela tem compromisso agora. Ela fala que ela pode ver sua amiga mais tarde e que eles podem sair para beber e tomar alguma coisa. E ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele diz para ela que, para ser honesto, ele ia na sua cobertura para trocar de roupa e trocar o seu carro e pegar a sua Lamborghini. E deixa a mulher ainda mais impressionada. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro. Ela não perde tempo e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o Nate. Mas nós já sabemos que o Nate não deixa essas coisas baratas. Dentro do carro, ela pergunta com que ele trabalha para ter um carro como este. Ele responde que trabalha com mercado financeiro e com criptomoeda, e que ele gosta muito de viajar ao mundo e se ela fosse sua namorada, estaria viajando com ele. Ela fala que também gosta de viajar e que isso seria muito bom. Nessa hora, ela começa a falar que queria ir para o shopping para fazer compras. Mas o Nate deixa claro que ela não queria nada com ele quando tentou falar com ela e mudou de ideia quando viu seu carro. Ele fala que não vai levá-la no shopping porque ela é muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais perder o seu tempo. Ela acha ruim e desce do carro. Ela desce do carro achando ruim, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Naya abordando essa bela moça para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. E depois dela falar que ela tá bem, ela agradece o seu elogio. Em seguida, o Naya fala que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele pergunta se eles podem ser amigos. Já ela fala para ele que sim. O Naya pergunta de onde ela é e ela fala que é de Ohio. Na sequência, ele fala que gostou muito das tatuagens dela e que achou muito maneira suas tatuagens. Além disso, ele pergunta se pode pegar o número dela e a garota responde que sim. Ele também pergunta se ela tem namorado ou se ela tá sozinha e ela responde que não tem namorado. Ele então passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. O YouTube pergunta com que ela trabalha e ela responde que trabalha com música. O Naya então fala que ficou bastante curioso para ver as músicas dela. Ela fala que já trabalha com música há mais de 3 anos. Já ele fala para ela que adora escutar música. Além disso, ele fala que trabalha com imobiliária e que se ela quiser arrumar uma casa, ele arruma uma casa bonita para ela com um bom preço. Em seguida, ele fala que o carro dele está logo ali e chama ela para eles conversarem dentro do carro. Ela aceita e entra com ele na Lamborghini, ficando muito impressionada. Já dentro do carro, ele pergunta para ela por que ela não tem namorado, pois ela é muito bonita para estar sozinha. Já ela fala que os homens estão complicados e que no momento ela prefere ficar sozinha porque ela é muito independente. O Naya fala que gostou muito dela e queria conhecê-la melhor, mas que ele queria saber se tem chance com ela. Ela responde para ele que viu que ele é gente boa e que eles podem se conhecer melhor.
Naya então fala que ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade, que tem piscina, bebida e eles podem curtir lá e ficar à vontade. Ela fala que seria uma boa ideia e aceita o convite de Naya. Ele fala que ela é diferente das mulheres que ele conhece aqui na cidade porque elas são muito interesseiras, mas que ela demonstrou ser uma garota humilde e legal para conversar. Ela agradece o elogio dele. Naya dirige para sua casa e daqui para frente não se sabe o que rolou. O vídeo começa com o London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar. Mas pela cara dela dá pra ver que ela não tá muito afim de falar com ele. Em seguida ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que sim e diz que ele é muito brabo. London então fala que ele também é brabo e pergunta qual o nome dela. E com a maior mal vontade, ela fala que se chama Ashley. Porém, ela sai andando e deixa London falando sozinho. Então, ele se despede e fala que onde ela estivesse indo, ele poderia levá-la no seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Olha na cara que a mulher faz quando vê que ele está de nave. Então ela pede para ele esperar e pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e que o carro é dele. Ela então fala que ele pode dar uma carona para ela. Porém London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado. Entretanto, a garota fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo de nada. London então pergunta o que ele não precisa ficar sabendo, e ela fala a respeito deles estarem conversando. London a questiona, dizendo que ela estava mandando ele ir embora e não queria falar com ele. Então ela fala que teve um longo dia e pede desculpas para ele. London pergunta a ela onde ela estava indo, e ela fala que estava indo numa loja ali na esquina. Em seguida, ele fala que estava indo num restaurante almoçar e fala que eles podem almoçar juntos. A garota topa e aceita o convite de London e eles entram no Corvette. London então dá a volta e fala que ela é uma garimpeira e que ele vai colocar ela para correr do carro. Dentro do carro, London fala que se ela não está tendo um bom dia, ela não deveria tratar mal as pessoas. E ela concorda com ele e fala que ele tem razão. Em seguida, London pergunta se o namorado dela não iria achar ruim dela estar dentro de um carro com outro homem. Ela responde que não, porque ele não vai ficar sabendo. Então London pergunta se ele gostar dela e começarem a sair juntos, o que ela espera dele. Ela fala que ela é uma dama e quer viajar o mundo, fazer compras, ir ao salão de beleza e ser bancada por ele, já que ele tem muito dinheiro. Nessa hora, London abre o jogo e fala que ela é uma mulher linda e atraente, porém só tem um problema, que ela não é uma dama e sim uma gold digger, porque ela falou que tinha namorado e nem queria falar com ele, mas foi só ver o seu carro que ela esqueceu do seu namorado e queria sair com ele e gastar o seu dinheiro. London fala que ela é uma interesseira e mostra a microcâmera para ela que está gravando e fala para ela dar o fora do seu carro porque ele não sai com interesseira, e a Gold Digger acaba se dando muito mal. O vídeo começa com o Naya que aborda essa garota em um estacionamento. Ele fala que ela é linda demais e que não resistiu à sua beleza e teve que falar com ela. A garota agradece o elogio, mas não demonstra muito interesse. Logo em seguida, ele pede para ela passar o telefone para eles combinarem de fazer alguma coisa.
Porém, ela fala que acha melhor não porque ela tem namorado. Naya fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um lugar para comer e pergunta se ela não pode ajudá-lo. Porém, ela fala que está indo encontrar com seu namorado e que ele é muito ciumento. Ele então pergunta se ela não pode passar o seu telefone e novamente ela fala que não. Então Naya a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E na hora que a garota vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. Ela vem andando rápido e fala: "Nossa, esse é o seu carro?" O youtuber confirma que sim e fala que não quer arrumar problemas porque o namorado dela é muito ciumento. Inexplicavelmente, a garota fala que não tem namorado e só disse aquilo porque estava com pressa e não queria falar com ele. Ela pede desculpas por ter mentido e fala que ela recebe muitas cantadas na rua e prefere ignorar. Então, ela fala que a casa dela é aqui perto e que eles podem ir para lá porque ela mora sozinha. Naya pergunta se ela confia nele a ponto de levá-lo para sua casa, porque acabou de conhecê-lo. Ela fala que já viu que ele é gente boa e que não está preocupada com isso. Em seguida, o YouTube aceita o convite para ir para a casa dela e fala para ela entrar na Lamborghini. E a garota entra no carro achando que vai se dar bem com um milionário de Lamborghini, mas mal sabe ela que vai acabar se dando muito mal. Dentro do carro, indo à parte que interessa, o YouTube fala que não vai mais para a casa dela. Ele diz a ela que ela é uma interesseira e que há minutos atrás ela o rejeitou e depois que viu seu carro mudou de ideia só por interesse. E que ela demonstrou ser uma gold digger e que ele não quer perder o seu tempo com ela. Em seguida, ele pede para ela descer do carro porque ele não quer mais sair com ela. A garota desce do carro e fala que não precisa ser assim e tenta convencê-lo, mas o caçador fala que não vai mudar de ideia e a deseja um bom dia, e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com Nate se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele aborda essa garota pedindo ajuda, mas a garota diz que não está com sua bolsa. Nate então começa a falar sobre como sua vida está difícil. Ele fala que não come há alguns dias e está com muita fome. Então a mulher se oferece para comprar uma pizza para o rapaz. Ele aceita e agradece à moça. Mas antes dela ir, Nate continua contando sua história. Ele fala que quando se divorciou da sua esposa, ela pegou a maior parte dos seus bens e deixou ele sem nada. Ele diz que eles ficaram muitos anos casados e que eram muito felizes, mas que após alguns anos tinha muitas brigas e eles resolveram se separar. E ele acabou ficando na pior e ficou na rua. Ele também diz que está muito difícil arrumar um emprego, então ele acaba tendo que pedir ajuda para as pessoas na rua. A garota fica com pena de Nate, mas fala que no momento só poderia ajudá-lo com uma pizza, pois ela estava sem sua bolsa. Nate então conversa com a garota por mais alguns minutos. Em seguida, chega um funcionário do Nate disfarçado com uma Ferrari. Ele começa a dar em cima da mulher e também começa a zoar Nate, falando que suas roupas estão feias e fala que ele está muito sujo e fedido. Então o funcionário de Nate continua dando em cima da garota, chamando ela para comer em um restaurante chique e deixar Nate ali.
mas a garota defende o Nate e recusa a oferta. Então o funcionário de Nate vai embora. Nate e a mulher voltam a conversar e ela decide ir comprar a pizza para Nate. Então Nate pega a pizza e começa a chorar e desabafar com a mulher. A garota acolhe Nate e começa a motivar o rapaz. Nate agradece as belas palavras da mulher e pergunta por que ela foi tão legal e gentil com ele. Ela diz que gosta de ajudar outras pessoas e sempre ajuda moradores de rua quando ela pode. Nate então elogia a garota e conversa com ela mais um pouco e ele pergunta de onde ela veio. A garota responde dizendo que nasceu em uma cidade do interior e que mudou para aquela cidade há poucos anos. Então Nate se levanta e explica para ela que aquela Ferrari é dele e que tudo era uma pegadinha e aquele era seu funcionário e que só estavam testando para ver se ela ia ser interesseira, mas que ela passou no seu teste e ele elogia a garota. Ela fica meio confusa, sem entender, mas logo entende tudo e Nate agradece ela. E depois eles vão embora. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Naya elogia a garota, dizendo que ela é muito bonita e tenta perguntar várias vezes o seu nome, mas a mulher o ignora completamente e continua andando sem dar nenhuma atenção para o rapaz. Então o YouTube, sem sucesso, ao tentar conversar com a garota, dá meia volta e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é assim que a mágica acontece. Quando a garota percebe que o rapaz está de nave, ela fica surpresa e volta rapidinho para conversar com Naya. Ela pergunta se aquele carro é dele e Naya confirma que sim. Então o rapaz pergunta qual o nome dela e ela diz seu nome e fala que é Lana. Então eles se apresentam um para o outro e começa um papo descontraído. Em seguida, o YouTube pergunta o porquê dela ter sido rude e ter ignorado ele na calçada. Ela então tenta se explicar, dizendo que só estava acontecendo muita coisa na vida dela e ela estava bem abalada um pouco. O rapaz então desce do carro para conversar com a mulher. Logo em seguida, o YouTube elogia a garota, dizendo que o corpo dela é muito bonito. Naya pergunta para a mulher para onde ela estava indo. Ela diz que estava indo a um restaurante com alguns amigos e chama Naya para ir com ela. Naya então aceita o convite dela e fala para ela entrar no carro. Após eles entrarem no carro, o YouTube começa a perguntar sobre a garota e ele pergunta onde ela nasceu. Ela diz ter nascido em Houston e mudou para a cidade quando era bem pequena. O YouTuber então fala que mudou para a cidade há pouco tempo e estava andando pelo bairro tentando encontrar novos amigos. A garota se oferece para ser amiga de Naya. Mas logo em seguida, o rapaz volta a questioná-la, dizendo sobre como ela foi rude com ele. E a garota novamente se desculpa com ele. O YouTuber Naya então muda de assunto e pergunta onde ela trabalha. A garota diz a Naya que trabalha fazendo unhas e que no seu tempo livre gosta de dar umas voltas. O rapaz pergunta para a mulher qual tipo de homem que ela gosta. E a garota então diz que gosta de caras que têm dinheiro e carros de luxo. Então eles voltam a conversar sobre outros assuntos. Logo em seguida, o rapaz elogia mais uma vez a garota, falando que ela é muito linda. Então o rapaz explica sua situação para a garota e fala que estava procurando uma amiga, pois estava se sentindo muito sozinho, mas que ela se demonstrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A garota começa a xingar o YouTuber, mas no fim ela desce do carro e acabou sendo rejeitada pelo Naya e acabou ficando na chuva.
O vídeo começa com Nate abordando essas duas mulheres. Ele aborda perguntando se elas estão bem e para onde elas vão. Uma das mulheres responde que está indo trabalhar e depois de Nate perguntar onde ela trabalha, a garota de roupa verde fala que isso não é da conta dele. Então o YouTube fala que ela não precisava ser tão rude com ele, que ele só está tentando fazer novas amizades. Então Nate pega na mão delas e se apresenta para elas. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, mas a garota de verde, sendo muito ousada, fala que não passa telefone para qualquer tipinho que chega assim nela e fala que ela está muito bem sozinha. Então, Nate fala que ela poderia estar bem melhor. A garota diz a ele se ele não sabe aceitar um não como resposta, mas o caçador, muito experiente, fala para ela o seguinte: ele fala que normalmente ele aceita sim, mas se ele aceitasse o não dela agora, ele ia se arrepender porque ela é linda demais. Em seguida, elas falam que tem namorado e pede para ele não insistir e fala que não vai passar o telefone. Então, Nate se despede, deseja a elas um bom dia, dá a volta no seu Corvette e abre a porta da máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando elas veem que o Corvette é dele, olha como é que elas voltam rápido e vão até ele perguntando se o carro é dele. Nate fala que tem as chaves e está dentro do carro. A garota de verde fala que não sabia que ele tinha um carro desses. Então, ela fala que ele pode levá-las para dar uma volta e beber um drink e pode pegar o número delas. Então, Nate pergunta se o namorado delas não vai se importar delas saírem com ele. Elas o respondem que não, que ele não precisa ficar sabendo, que vai ser um segredo deles. Nate fala que está indo agora para sua cobertura e convida elas para irem com ele se divertirem porque lá tem muita bebida. E como a mágica já está feita, elas aceitam o convite mesmo tendo namorado e entram no Corvette. Já dentro do carro, Nate descobre que elas são gêmeas e que a garota de preto gosta do namorado dela, mas que ela está dando uma pausa de uma semana. Então, Nate fala que se elas forem para sua cobertura e se realmente ele gostar delas, que ele irá querer namorar com as duas. Então a garota de roupa verde pergunta se ele daria conta de bancar as duas e dar carinho para elas. Nate responde que ele iria fazer o que for preciso para ter as duas do lado dele, porque ele nunca namorou gêmeas. Então, depois delas concordarem em serem namoradas do Nate e aceitarem irem para sua cobertura, Nate começa a questionar por que elas foram tão rudes com ele, e a garota de preto fala que no início ele demonstrou que não tinha dinheiro para ter a atenção delas. Então, o YouTube pergunta se ele não tivesse carro e dinheiro, se elas não iriam estar conversando com ele agora. As duas falam que não, que sem chance alguma, e que já namoraram homens pobres e que não fazem mais isso. Mas nessa hora, Nate fala que é melhor elas saírem do carro porque ele não leva interesseiras para sua casa e fala para elas voltarem a fazer o que estavam indo fazer. A garota de preto fala que eles estavam se dando muito bem e pergunta se ele não quer mais namorar elas e se ele não vai levá-las para sua casa. Nate fala que não e pede para elas descerem do carro. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras.
Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como uma amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naye pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naye fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do YouTuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do YouTuber, ela pergunta com o que ele trabalha. Naye fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção, e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Naye fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para a sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com Naye abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela vai e fala que gostou do cabelo dela. E ela agradece o elogio. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que tem namorado e que ele não faz o tipo dela. Naye fala que tudo bem, que só queria fazer amizades. Ele então fala que ele é novo na cidade e só queria saber onde tem um bom restaurante. A mulher fala para ele que ali na esquina tem um restaurante e o ignora. Naye então se despede e vai na direção da sua Lamborghini. Mas na mesma hora, a mulher vem atrás dele toda interessada e pergunta o que ele queria mesmo com ela. O YouTuber fala que só queria saber onde tem um bom restaurante. A mulher fala que pode levá-lo no restaurante e que ela também está procurando um lugar para comer e pode lhe fazer companhia. Naye então pergunta por que ela mudou completamente com ele, se antes ela nem queria falar com ele e disse que ele não fazia o tipo dela. Ela então fala para ele esquecer isso, que agora ela está aqui para eles saírem juntos. O YouTube então pergunta se ela realmente tem namorado e ela fala que realmente tem sim, mas que ele não precisa ficar sabendo que eles estão saindo, porque ela já está quase terminando com ele.
Em seguida, ele passa o telefone para ela para poder pegar o número dela. E dessa vez, ela passa o contato para ele sem pensar duas vezes. O YouTube fala que ela é muito linda e que ele gostou dela e desde o primeiro momento que ele viu ela passando. E que se ela for tudo isso mesmo, ele vai querer até namorar com ela. A mulher fala para ele que tudo é conversado e combinado. Ele então pergunta se o namorado dela vai ser um problema e ela responde que não. Ele então pergunta se ela quer vir mesmo com ele para almoçar junto. Ele então fala para ela entrar no carro com ele. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela quer fazer. E ela fala para ele que eles podem ir almoçar junto. O Nair fala que eles podem escolher o melhor restaurante e depois eles podem ir para a casa dele, porque ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade. A mulher fica muito interessada e pergunta se ele tem mais algum outro carro. O Nair fala que sim e que esse é apenas um dos seus vários carros. Antes deles irem almoçar, ele pede para ela dar a volta no carro para ela mostrar para ele e fazer uma dancinha ali na frente. E ela faz do jeito que ele pediu. Mas tive que cortar essa cena porque a mulher acabou exagerando. Então ele fala para ela que agora ela pode entrar no carro novamente para eles poderem ir almoçar juntos. Ela dá a volta e tenta entrar no carro. Mas como já é esperado, o Nair tranca a porta do carro e não deixa a mulher entrar e fala para ela que ele não sai com garimpeira de ouro e rejeita a mulher e sai acelerando a sua Lamborghini. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele fala que ela fica muito bem com essa roupa e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. A moça fala que se chama Diane. Ele então pergunta aonde tem uma cafeteria para ele tomar um café. E ele fala que ele é novo na cidade e não conhece nada aqui. A mulher fala para ele que ela está com pressa e não pode ajudá-lo. London então fala que só precisa conversar com ela alguns minutos para ela informar para ele e que ela não precisa ser rude assim com ele. Ela então fala que não está sendo grosseira, mas que não quer iludi-lo porque ela tem namorado. Ele então fala que achou que ela era solteira porque não viu nenhuma aliança de compromisso no dedo dela. Então ela responde para ele que não precisa ter uma aliança para ser comprometida. London confirma que realmente não precisa. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles serem amigos. Ela responde que é melhor não, porque o namorado dela é muito ciumento. London então pergunta se ele não tem nenhuma chance dele pegar o número dela. E ela responde que não e que ele não faz do tipo dela. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção da Lamborghini. Mas na hora que ela vê o carro de London, na mesma hora ela começa a perguntar se o carro é mesmo dele. London confirma que sim e pergunta o porquê. E ela responde que gostou muito do carro dele e não sabia que ele tinha uma Lamborghini. London então fala que ele queria chamar ela para dar uma volta com ele, mas que ela foi muito rude com ele e por isso não vai mais incomodá-la. A moça demonstra muito interesse pelo London e fala que eles podem sair para tomar um café. Mas o London questiona dizendo que ela disse que tem namorado. E ela fala que disse que tem namorado porque são muitos homens que dão em cima dela e ela fala isso para não poder ficar rendendo assunto. London fala que entende perfeitamente que ela é muito linda e deve realmente chamar muita atenção dos homens. Ela então pergunta se ele não vai deixar ela entrar no carro. O YouTube fala que sim e pergunta se ela quer mesmo vir com ele. Dá uma volta no carro e ele chama ela para entrar no carro com ele. Já dentro do carro, ele pergunta o que passa na cabeça dela, porque ela não queria falar com ele no início e depois que viu sua Lamborghini veio na mesma hora falar com ele. Ela responde que gostou muito do carro e que viu que ele é um cara bem sucedido e vale a pena dar uma chance para ele. London então fala que está claro que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela.
Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e pede para ela descer agora mesmo. A mulher acha ruim e começa a questionar e chama ele de babaca, mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Nate chavecando essa garota. Ele elogia ela e fala que gostou da roupa dela e que ela tá muito linda. E pergunta qual o seu nome. A mulher fala que não tem nome e que não quer conversar com ele. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois de levar um fora, ele fala que ela foi rude com ele e caminha até sua Lamborghini e mostra para ela que ele tem um carro de luxo. Mas não demora muito. Quando a garota vê a Lamborghini do Nate, ela não resiste e vem voltando e vai atrás dele. E agora ela fala que tem nome e pede para ele abrir a porta para ela entrar no carro para eles conversarem. Nate fala que primeiro ela precisa dizer o seu nome. Então ela fala que se chama Ashley. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o youtuber. Nate pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. A garota responde que estava a caminho da sua casa. Ele pergunta se ela ia fazer alguma coisa antes de ir para casa. E ela responde que não, mas pode fazer o que eles decidirem agora. O youtuber fala que está tentando arrumar um bom restaurante e pergunta se ela quer vir com ele. E ela topa e aceita o convite de Nate. Em seguida, Nate pergunta o que ela gosta de comer e ela fala que come de tudo um pouco. Ele então fala que a maioria das garotas que saem com ele sempre gostam de frutos do mar. E ela fala que é muito caro, mas é muito bom e ela gosta muito. Nessa hora, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele e o ignorou. Ela responde que tem muita gente que mexe com ela na rua e que ela prefere não dar bola. O YouTube pergunta se ele não tivesse a Lamborghini, se ela não teria voltado para falar com ele. Ela responde que sim, que se ele tivesse um Honda Civic, ela não iria falar com ele. Nessa hora, ele fala que é melhor ela descer do carro porque ela demonstrou ser uma interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A mulher desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Iniciamos o vídeo com Naya abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e tenta se apresentar para ela, mas a mulher nem olha na cara dele e ele insiste e pergunta qual o seu nome. Ela responde que não está bem e não quer conversar com ele agora. Ele continua insistindo e tenta pegar na mão dela, porém ela fala que tem namorado e não quer ser incomodada. Ele fala que só queria conhecê-la e nada demais. Mas depois de ser rejeitado pela garota, ele se despede e vai em direção à Lamborghini. E como num passe de mágica, não demora muito para ela vir atrás dele. Ela faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. Ele responde que sim, que está dentro do carro e é claro que o carro é dele. E pergunta por que isso importa. Ela fala que voltou para conversar com ele. Naya então desce do carro e fala que ela não queria a amizade dele e não quis falar com ele. Ela responde que agora ela mudou de ideia e que eles podem se conhecer melhor. Em seguida, ele pergunta por que ela mudou de ideia em fração de segundos.
E ela responde que ela gostou do carro dele e resolveu dar uma chance para ele. Naya pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que está solteira e gosta de curtir a vida sem ficar presa num relacionamento. Ele então chama ela para entrar no carro com ele e ela entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o Naya. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Naya pergunta pra ela como que uma mulher linda igual ela ainda não tem namorado. E ela responde que, como ela disse, ela não gosta de se prender a nenhum homem. Então ele fala que ele não vai ter chance com ela então, mas ela responde que ele tem chance sim e para deixar as coisas acontecerem naturalmente. Em seguida, ele fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que ele tem muita comida e bebida e gostaria que ela fosse com ele. Ela pergunta se fica muito longe daqui. Naya responde que não, que é bem perto. Ela então aceita o convite de Naya e os dois vão em direção à casa do youtuber. E dessa vez ele não quis chamar a garota de interesseira e daqui pra frente não se sabe o que aconteceu. Comente aí o que vocês acham. O vídeo começa com essa linda mulher que estava fazendo alguns exercícios em uma praça, até que chega o YouTube para fazer a pegadinha da interesseira com a Lamborghini, e vamos ver o que isso vai dar. O YouTube a aborda e pede licença e pergunta se ela sabe onde tem uma quadra de basquete aqui perto, mas a mulher responde para ele se ele tá vendo ela jogar basquete agora. Ele pede desculpas e fala que só estava perguntando porque ele não é da cidade e achou que ela podia ajudar. Ela fala pra ele que ela pode ser da cidade, mas ela não tem cara que joga basquete. O apresentador do canal fala que não quer atrapalhar e achou ela muito linda e só queria ver se tem alguma chance com ela. Mas ela fala pra ele e dá em cima de outra garota porque com ela ele não tem nenhuma chance. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde na maior grosseria que não e fica rindo. E pergunta se ele pode sair de perto dela porque está atrapalhando. O rapaz fala que ela está sendo muito rude com ele e não precisa disso tudo porque ele já está indo embora. Ele então a deseja um bom dia e caminha em direção à sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini do YouTuber, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste e vai correndo atrás dele. Ela bate na porta chamando o YouTuber. Ele desce e pergunta como pode ajudar. Ela fala que ele não disse que estava indo tão bem assim na vida. Ele pergunta se ela não poderia dizer isso pela sua aparência e se precisava mesmo ver o seu carro. Ela fala que não poderia saber, mas sabe quando vê coisas realmente boas. E em seguida ele se apresenta para ela. A seguir, o YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira. Ela fala que ele pode ser o seu novo namorado. Ele então fala que gostaria muito e chama ela para entrar no carro e pede para ela ir buscar suas coisas. Ela então volta toda sorridente, achando que vai se dar bem e andar de Lamborghini, mas mal sabe ela que caiu na pegadinha da interesseira. Quando ela volta, ela entrega para ele as suas toalhas e ele fala para ela ir buscar suas outras coisas. E em seguida, ele entra na Lamborghini. Quando ela volta e pega a toalha, ele joga do lado de fora e fala que não sai com garimpeira de ouro. E sai acelerando sua Lamborghini. E a mulher que foi rude com ele acabou sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Naya, que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini.
Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome e fala que ela tá muito linda. Ela fala que se chama Jordânia. Nai elogia ela e fala que ela tem um corpo lindo e o seu rosto também é muito bonito. E a garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele se apresenta para ela. Nai pergunta de onde ela é e ela responde que ela é de Louisiana. Em seguida, ele passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. O youtuber pergunta para onde ela estava indo e ela responde que estava indo trabalhar, que ela tem sua própria empresa. Ele então fala que é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades e achou que ela seria uma ótima amiga. E a garota fala que pode ser sim sua amiga. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta por que ela está solteira se ela é tão linda. A garota fala para ele que é porque ela está focada agora no seu trabalho e fala também que ela é personal trainer. Ele fala que ele imaginou que ela podia ser personal trainer porque ela está com o corpo muito em forma. Em seguida, ele fala para ela entrar no carro dele que está logo ali e chama ela para eles conversarem dentro do carro. E quando ela vê sua Lamborghini, ela elogia e diz que o carro é muito bom. Ele pergunta se ela já andou em um carro desse antes e ela responde que não. Dentro do carro, ele pergunta quanto tempo ela é personal trainer e ela responde que já faz isso mais de 9 meses. Ela explica que chegou a pesar mais de 100 kg e teve que parar no hospital. E depois disso, ela fez academia e fez dieta e conseguiu emagrecer. E depois virou personal trainer. Papo vai, papo vem e Nai fala pra ela que precisa dizer uma coisa pra ela. Então ele chama ela para eles descerem da Lamborghini que ele vai falar lá fora para ela. Então ele fala que está gravando um vídeo para o YouTube para ver se ela ia ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando. Ele fala que ela passou no teste e não foi interesseira e que foi muito humilde. A garota fica muito surpresa. Ele pergunta como ela se sente e ela fala que está normal e confortável. Em seguida, ele dá um abraço nela e se despede e entra na sua gloriosa Lamborghini.